Abençoados com toda sorte de bênção. Meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez para junto compartilhar uma palavra para o nosso conhecimento. Para você que não me conhece, meu nome é Simar Rodrigues. Estamos aqui em Unamar, falando para o Brasil e também até mesmo fora do Brasil. Então você que tem acompanhado as nossas mensagens, você que está chegando agora, escreve lá. Se você gostou da mensagem, dá um joinha, participe, envie para outras pessoas. Clique lá na opção todas para que você possa receber a notificação. Graças ao bom Deus, nós temos crescido nesse canal e muitas pessoas têm conhecido realmente a obra que foi feita lá na cruz e hoje nós desfrutamos desse evangelho. A mensagem de hoje, meus irmãos, para você que já entendeu a graça e já sabemos que nós estamos no reino implantado por Deus lá no primeiro século. Então a mensagem hoje é bem conhecida para você que já foi aberto o seu conhecimento. Mas para aqueles que ainda pensam que Jesus vai voltar, que o anticristo vai se manifestar, que vai vir um governo único, as pessoas vão receber uma marca na testa ou na mão. No século 21, que marca seria essa? Como nós vamos pular uma história de 12.000 anos para calcular o número, para dizer que isso é um número de homem? Será que o Brasil ele usa esses números, essas letras representadas pelo alfabeto daquela época? Então nós vimos que esse sistema ele está respirando pelo aparelho, que daqui a pouco esse aparelho vai ser tirado e o conhecimento vai chegar a todos aqueles que realmente queira entender realmente aquilo que foi feito lá na cruz, quando se cumpriu toda a profecia no mundo espiritual e no ano 70 foi o fim daquele século. Então o tema nessa noite é esse aí. Estamos nos últimos dias, porque a mídia hoje ele vive de terror e medo. Sempre que acontece alguma coisa, estamos nos últimos dias. Mas qual é a base que você tem para os dias de hoje, século 21, a era do conhecimento elevado, que estamos nos últimos dias? Onde você leu isso? Aonde o seu pastor te ensinou que nós estamos chegando nos últimos dias? Ou ele não tem a Bíblia como referência para um conhecimento e uma verdade? Joel capítulo 2, versículo 28, que nos diz assim: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos e os vossos anciões terão sonhos, e os vossos mancebos terão visões. Verso 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Então aqui nós vimos essa passagem do profeta Joel, dizendo que um dia o Espírito de Deus seria derramado em toda a carne. Você lembra daquela passagem do Vale dos Ossos Secos? Que Deus levou o profeta Ezequiel em espírito. O profeta Ezequiel não foi lá pessoalmente, levou e mostrou a situação de Israel no cativeiro. E ali era uma profecia: poderão reviver esses ossos secos? E o profeta diz: tu o sabe, ó Senhor, profetiza. Então o profeta profetizou, ele olhou um vale de ossos secos, todo israelita estava seco, a palavra sem o espírito, sem o entendimento. Mas Deus havia uma promessa
e através de Ezequiel disse que daqueles ossos secos se tornaria um exército. E isso se cumpriu no dia de Pentecostes. Então a nação de Israel foi restaurada, Deus veio e derrama o teu espírito sobre toda a carne naquela época. Então essa profecia, os profetas tinham em mente que um dia Deus voltaria a comunicar com os homens e dos homens Deus faria morada. Então aqui essa era uma profecia. Muitos cristãos hoje acreditam que ainda estamos nos últimos dias, engano da teologia, que diz que ainda vai vir os últimos dias. Meus irmãos, não beba dessa fonte. Busque a fundo, busca conhecimento, indaga aqueles que te lideram, para mostrar onde nós estamos nos últimos dias hoje, porque já é 2000 anos e quantas pessoas morreram esperando esse benditos últimos dias. Não vai acontecer, porque a Bíblia ela declara bem verdade que os últimos dias era do ano primeiro do nascimento de Jesus ao ano 70. Quando eram os últimos dias? Atos capítulo 2, verso 14, que diz assim, acompanha aí. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja a vós isto notório, escutai as minhas palavras. Então, o que estava acontecendo naquele momento? A profecia de Joel estava acontecendo ali. Aquilo que Joel profetizou, que o dia grande e terrível do Senhor ia chegar. Então, ali Pedro pega a palavra, quando o Espírito é derramado, os irmãos é cheio do Espírito e começa a falar em línguas de nações. Não tinha línguas ali de anjos. E ele diz, olha, e o verso 15, pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. E aí o verso 16, ele chamando a atenção daquele povo, que conhecia os últimos dias, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E o que foi dito para o profeta Joel? Que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. O verso 17, e acontecerá, Pedro só está narrando o livro de Joel, trazendo o acontecimento que estava acontecendo naquele momento. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciões terão sonho. Então, quando é que os últimos dias estava acontecendo? Pedro está dizendo, isso foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito Santo. Se aquela profecia estava acontecendo ali, quando que eram os últimos dias? Era ali. Passando disso, meus irmãos, é engano e filosofia do homem. Hebreus capítulo 1, versículo 1, vamos confirmar. Havendo Deus antigamente, Paulo está dizendo lá no primeiro século, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e porque fez também o mundo. Então, os últimos dias era onde? No verso 2,
Paulo está afirmando nestes últimos dias a nós. Se eu for pegar esse texto e aplicar nos dias de hoje, eu estou o quê? Adulterando o texto. Eu não estou em conformidade com a palavra que Paulo está dizendo. Nesses últimos dias, era lá, a nós, a eles, Deus estava falando através do Filho, a qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então não tem como você passar disso e trazer uma teologia furada hoje para os dias de hoje, que nós estamos nos últimos dias. Mas infelizmente as pessoas erram e continuam errando e não quer examinar e vive preso pela religião. Esse termo era usado nos profetas, o dia do Senhor. Você pode olhar toda a Bíblia lá, que esse dia terrível do Senhor, como era o dia terrível do Senhor? Quando Deus trazia uma sentença sobre uma nação, era o dia terrível, o dia da vingança do Senhor, baseado no judaísmo, não é baseado na nossa história hoje. Porque a Bíblia não foi escrita para nós, ela serve para nós, quando você entende realmente a obra que foi feita. Então esse termo dia do Senhor era bem conhecido. Isaías capítulo 13, versículo 6, que diz assim: Uivai, porque o dia do Senhor está perto, virá do Todo-Poderoso com assolação. Então, estava perto para quem? Quem escreveu essa profecia? O profeta Isaías. Ele estava ali profetizando para uma nação, dizendo que o dia do Senhor estava perto. Isaías 13:9. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo com furor, e ira ardente para pôr a terra em assolação e para destruir do meio delas os seus pecadores. Então, se você pega essa palavra, não tem o entendimento da língua hebraica, os termos que eles usavam, e se você aplicar no dia de hoje, as pessoas vão ficar esperando que o Senhor mesmo vai vir em pessoa aparecer para julgar uma nação. Mas será essa a interpretação da Bíblia? Seria verdade você levar esse texto ao pé da letra e atropelar os outros? Então o que iria acontecer quando o Senhor viesse lá contra esta nação, os egípcios? O que aconteceria lá? Ou os babilônios? Verso 10. Pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixará brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Então, quando Deus viesse trazer juízo naquela nação, lá em Babilônia, o que ia acontecer? O sol ia escurecer, a lua não ia dar a sua claridade e as estrelas iriam cair. Isso é literal mesmo? Então nós vamos atropelar o livro de Gênesis. Quando Deus criou o luminário maior para governar o dia e o luminário menor, a lua, para governar a noite, e as estrelas também foi para os governos mais abaixo. Então, como é que Israel era governado pelo sol e pela lua e pelas estrelas? Agora, essa forma de governo era a linguagem que eles usavam quando Deus levantava uma nação e abatia aquele governo. Então, quando José teve um sonho que viu o sol e a lua e 11 estrelas se inclinando diante dele, será que era o sol de verdade? Ou era ali uma troca de governo? Quem governava José? Será que era o sol mesmo, a lua mesmo?
ou 11 estrelas, ou esses governos era o seu pai, a sua mãe e os seus 11 irmãos, e ele era o filho mais novo. Então, quem que era o governo de José? O sol e a lua e 11 estrelas, de verdade mesmo, ou o pai representando o governo maior, a lua o governo menor e as 11 estrelas que eram os seus irmãos representando também o governo? Só que ele teve um sonho, que ele viu a lua e o sol e 11 estrelas se inclinando diante dele. E você conhece a história. E isso se cumpriu quando? Quando ele foi o rei do Egito, o governador de todo o Egito. Foi o seu pai, os seus irmãos, e reverenciou ele. Eles eram o governo de José. Agora José passa a ser governo do seu pai, da sua casa e de toda aquela família que entrou no Egito. Então você compreende, quando a Bíblia diz que o sol ia escurecer, a lua não ia dar claridade e as estrelas iam cair, era uma troca de governo. O Senhor iria contra aquela nação e destruiria aquele governo. E o verso 15 que diz assim: todo que for achado será transpassado, e todo que for apanhado cairá a espada. Era uma sentença quanto ao governo lá na época do reinado de Isaías. E o verso 16: e as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Eis que, o que ia acontecer com eles? Agora Deus entra em Babilônia e destrói aquele governo usando uma nação. Ele diz que ele viria, mas Deus, ele é dono de tudo, ele não precisava ir. Era só ele incitar uma nação contra a outra, porque Deus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o verso 17, quem Deus iria levantar para levar um juízo para a nação lá em Babilônia? O verso 17, eis que suscitarei contra eles os medo persa, que não farão caso da prata, nem tampouco no ouro, terão prazer. Então, quando Mateus 24, verso 29, que diz que apareceria no céu o sinal do homem, o Filho do Homem, então o sol ia escurecer, a lua não ia dar seu brilho e as estrelas iam cair. O que iria acontecer? O governo de Jerusalém seria destruído pelo governo de Roma. Então as pessoas pensam que os últimos dias são esses, mas essas profecias se cumpriu no século I até o ano 70. Então essas passagens, meus irmãos, era como Deus tratou da nação de Israel. Ele não vai vir nas nuvens, porque nuvem, o significado dela é juízo e justiça. Salmos 97, 1 e 2. Nuvem e escuridão são a base do seu trono. Então, nuvem, escuridão, isso tudo era linguagem de figura. Sol, lua, para quando Deus destruía uma nação. Estas passagens parecem ser o fim do mundo, mas era o fim daquela nação. Então essa nação ali, quando Deus levanta o medo persa para abater aquela nação, os babilônicos, para aquela nação foi o fim do mundo, o fim daquele reinado. A mesma coisa quando ele pega lá Jerusalém, que diz que quando o evangelho fosse pregado em todo o mundo, terra habitada, nação de Israel, então viria o fim de quê? Daquele governo que era baseado na antiga aliança, cairia e Deus passaria a morar em todos, com o reino eterno estabelecido. Era o fim daquela nação. Lucas 21, 20, que diz assim: mas quando vide Jerusalém cercada de exército, sabei então
que é chegada a sua desolação. Jesus sempre falava: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas. Quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta os seus filhos debaixo das suas asas, mas vocês não acreditaram. Dias vai vir que vocês vão ser destruídos, vai ser cercado e destruído. E eu quis salvar vocês, vocês não fizeram caso do dia da minha visitação. Então Jesus veio para aquela nação, para que ele implantasse o seu reino e esse reino permanecesse para sempre. Eu e você não vamos ser julgados, nós já nascemos no reino, nós precisamos entendermos que o reino, eles possuíram o reino, nós já somos filhos desse reino. E verso 21, então os que tiveres na Judéia, Rio de Janeiro, Unamar, já estou cansado de repetir a mesma coisa. Quem estivesse na Judéia, fuja para os montes, porque no monte eles não iriam lá, eles escapariam. Os que estiverem dentro da cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque, Jesus está dizendo, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra a metade das coisas. Não, o texto é bem claro, irmão, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Então, quando eu vou fazer uma pergunta para você. Quando é que Jerusalém foi cercada depois que Cristo tinha profetizado isso, depois do Sermão do Monte? Aí você tem que ir na história e você vê, depois que Jesus falou isso, Jerusalém foi cercada no ano 70, 66, 67, foi o circo de Roma em Jerusalém. E Jesus diz, quando vocês vê Jerusalém sitiada de exército pelos romanos, um animal feroz que é profetizado no livro de Daniel, capítulo 2, o animal feroz, que era Roma, vocês fujam de lá, porque nesses dias é dia de vingança, era a vingança do Senhor contra Jerusalém, que não deu crédito à sua palavra, matou o Filho de Deus, então todo o juízo cairia sobre a nação de Israel, não sobre o planeta Terra. Mais um versículo dizendo que o fim estava chegando. 1 João capítulo 2, versículo 18, que diz assim, filhinhos, esta é a última hora. Então, os últimos dias, os últimos tempos. E agora João está afirmando, filhinhos, esta é a última hora. E conforme ouviste que vem, anticristo já veio, vai vir ou está vindo, meus irmãos? As pessoas dizem que eu sou o anticristo, né? Conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se levantado, por onde conhecemos que é chegada a última hora. Meus irmãos, há 2.000 anos, o nosso irmão João já passou pregando lá para aquela comunidade, quando eles vissem, como eles iam saber que eram as últimas horas, porque os últimos tempos já eram lá, mas as últimas horas, os últimos suspiros, quando ele visse surgindo os anticristos. Quem eram esses anticristos? Era todos aqueles que não deram crédito à palavra de Cristo e não aceitaram o sacrifício de Cristo, aqueles que dizem que Jesus vem em espírito. Todos esses que confessavam que Jesus não veio em carne, essas pessoas eram os anticristos. Não é para hoje, não é para amanhã, não é para um futuro. Foi para aquela geração. E 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 diz assim, mas já está próximo o fim de todas as coisas. Todas as coisas quer dizer quantas coisas? Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. É o que Jesus falou. Cuidado que aqueles dias não pegue vocês de engano.
Vocês orem e vigiem, porque a minha vinda será como um patrão que pegou todos os seus bens, depositou na mão do empregado e não disse o dia que iria voltar, mas ele deu o sinal que iria voltar. Então era eles que era o responsável. Deus cobrou daquela geração. O que Deus requer de mim e de você hoje é que nós entendamos a obra que foi feita lá e temos essa consciência hoje que o reino já foi implantado, o juízo já veio e nós precisamos entender que nós já nascemos nesse reino implantado. E esse reino ele não é físico. Esse reino é um reino no Espírito. Paulo diz, Romanos capítulo 14, verso 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. É paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Faça parte desse reino. Viva esse reino, que você vai ver realmente as obras que Deus proporcionou para que andássemos nela desde a fundação do mundo. Melhor noite, até a próxima oportunidade.